de Pebolinha, hein? Totó. E o outro? Não, no Rio Corinthians e Palmeiras. Hã? No Rio Grande do Sul. Corinthians e Palmeiras. Fla- Em chama São Paulo é Fla-Flu. Corinthians e Palmeiras. Não é Corinthians Chama e Palmeiras. Pebolinha em São Paulo. Não, Corinthians e Palmeiras. Pebolinha chama Pebolinha. Vou tirar o Corinthians e Palmeiras. Já que já falamos de São Paulo, vamos para o grupo do São Paulo. tentando Que eu te acho que ajudar, o São tá Paulo, difícil. Boa o São Paulo tem quesadinha. 2 jogos na altitude. É um time que está estreando na Libertadores da América, que é o binacional. Mas tem 3 campeões de Libertadores e 2 campeões mundiais. River e São Paulo, e 3 campeões da Libertadores, River, São Paulo e LDU. E o binacional, que é o estreante do Lago Titicaca, tem um estádio pequeno, que o pessoal está tentando implementar a iluminação artificial, não tem iluminação artificial, o pessoal da cidade está tentando Também implementar. a cidade está acima do sol. Não, são 3.850 metros acima do louco. nível do mar, mano. Alto pra diabo. Tá louco. A cidade tá acima do sol. não pega Tá o lá sol, no céu. Vai iluminar Não vai como precisar, aquilo não lá? vai precisar de iluminação. Agora, olha tem só a que informação que o Pascoal traz. A cidade está fazendo uma vaquinha Não, vaquinha não. A para cidade- botar Não, iluminação não falei isso. artificial no estádio. A cidade- Mas tem jogo já marcado para as 8, 9 da noite lá. Tem que fazer isso rápido. A Libertadores começa já, hein? Isso é verdade também. Os Mas, jogadores têm que usar aquele chapéu de mineiro, sabe? Com a luzinha aqui na ponta. Ô, pastor. mas se não for possível jogar na cidade, eles vão ter que ter uma opção, vão apontar uma opção para a Confederação Chapéu, Sul-Americana de capacete. Futebol. São Paulo tem moleza, tem vida fácil nisso aí, não. River Plate. o São Paulo contra o River se dá bem na O Libertadores. São Paulo tem uma história maravilhosa. 3 só que assim, confrontos e 3 vitórias. tem que ver se o momento do São Paulo, qual vai ser o momento do São Paulo. Ele tem que melhorar, ele tem que dar um salto de qualidade de competição para fazer um grupo legal. Agora, vamos olhar para o River, que é um time que a gente tem que respeitar. A gente está falando do River das últimas finais, esteve na final de 18, campeão contra o Boca, esteve na final de 19, vice-campeão contra o Flamengo. Mas vamos fazer esse recorte também do ano passado. Vocês lembram qual foi a campanha do River na fase de grupos? Apertadinha, né? Ele enfrentou 2 vezes o Internacional. Foram 2 empates, Sim. 2-2. Mas 2-2 né? no Monumental, O problema é que 2-2. passa, né? Que assim... Não, mas só para mostrar o seguinte, ô Silva. Depois o River Plate enfrentou quem na sequência? O Cruzeiro. Num grupo por quem? Costa Rica foi? Costa Rica? Né? Costa Rica. Que Inglaterra, Uruguai, Itália e Costa Rica. Exato. O Costa Rica era o binacional nesse grupo aí. Sim. Né? E eliminou a Itália e quem mais que foi eliminado nesse grupo aí? Inglaterra, né? Passaram Uruguai e... Mas eu sei que passou. passaram Uruguai e Costa Rica. Então, é preciso respeitar todas as equipes. A gente não tem... Olha, saco de pancada na Libertadores tem sido cada vez mais raro. Em geral, os sacos de pancada eram os times da Venezuela, que já não são mais. A Bolívia tem um futebol incipiente ainda, mas ainda assim usa com incipiente. Incipiente não é bem a palavra. É um futebol que não é muito forte, claro, principalmente quando vai jogar, quando sai da Bolívia para jogar, mas que assusta quando joga na altitude. No caso desse time peruano, eu acho que é a mesma coisa. É preciso respeitar essas equipes todas. Eu em 2012, certeza. Eu estive em Chiclayo para fazer um jogo do Santos. O Santos com o Neymar, com o Ganso. O Santos pegou o Corinthians na semifinal em 2012, é isso? Na semifinal. O Santos empatou com o Juan Aurich, lá em Chiclayo, 0-0. Grama sintética. E o Santos foi uma grande atração na cidade. Parou a cidade de Chiclayo. E foi um jogo duro. Claro. 0-0. Santos com o Neymar, com o Ganso. Só para dizer o seguinte, a cidade de Juliaca, ela não é tão alta, né, quanto o Puno. Puno tem 3.850 metros, Juliaca tem 3.825. Ah, tá. mudou pouco, é um guarda-roupa. 3.825. O Silva Júnior a menos, né? 276 mil habitantes tem a cidade, não é uma cidade Não é tão pequena assim, não. E a temperatura gira em torno de 11... 80 graus. Não, de 11 graus a temperaturas negativas. Então, 80 negativos. Quem for jogar lá sabe que vai pegar frio. Vai pegar frio. Então, você tem que ter todas Quer dizer, ou você morre congelado ou você morre com a falta de ar. Pô, legal isso daí. Olha, bacana, viu? Tá bacana. Eu quero Mas eu concordo com o Flavinho. Tem que jogar, cara.
Não pode ter medo de jogar lá, tem que jogar. Ué, mas quando eu falo isso, que tem que jogar, você vem... mas é desumano. O cara não pode correr na altitude. Não, claro que eu pode. não falo isso. Pode e deve. Desculpa, o time não é obrigado a sair de casa pra agradar adversário, não. Vai lá pegar umas 2 horas Mas que de se academia, dane, é o vai. doping natural. Eu desafio você, vai pra lá. É o e pega doping natural. Pega Eu vou umas arrumar. 2 horas de academia Vou conversar- lá, vou- levantando o cara- peso. o cara que pega o esporte. Eu arrumo esse jogo pra você. Ó, o cara que pega um esporte lá em Recife, num sábado ou domingo Eu à nunca mais tarde, desdenho. desculpa, ele vai passar calor também. Ninguém morreu por causa do calor. Eu não vi até hoje um relato de alguém que tenha morrido por causa da falta de ar na altitude. Não, mas não morre, mas... Aí que tá. É aquele Mas negócio, não joga. morri, mas passo bem. Então. Não vem não. Que assim Perto seja. de 4.000 metros, o negócio é embaçado. Como é que é esse negócio? Como é que foi sua passagem por La Paz? embaçado. Morri, mas Ó, passei bem. Bogotá, beleza. Eu conheço Bogotá, cidade do México. La Paz, dá licença. Não, eu não Se falo. fosse tão... Ó, se fosse... Equipara. O Binacional pode ser uma porcaria de time. Equipara. Lá no céu, equipara. Deve ser até difícil pra fazer filho numa altitude assim, né? Mano, Por isso tem pouca gente morando lá, Flavinho. O Hernando embaçado, Siles, né? é É o embaçado. Hernando Siles o estádio lá, né? Hernando Oi? Siles, né? Em La La Paz. Paz é isso. Não tem. Bom, pelo menos quando eu fui lá, fui algumas vezes, mas faz tempo que eu não passo por lá. Não tô com tanta saudade assim também. Mas não tinha elevador. Imagine pra gente. Nunca tá funcionando. Não O tinha, elevador nessa nesse época não tinha estádio aí, elevador. não. Se tinha, fecharam o Subimos elevador. de escada. qual Mas estádio que vocês estão falando? Hernando Siles. Não, nunca subi no elevador. O Hernando Siles nunca Se tem elevador, não me Ó, apresentaram. vou falar um negócio pra você. Tem elevador. Ó, Só que não funciona. Eu fui um pouquinho de tempo. São frescos, hein? Nós somos contemporâneos de reportagem, eu e o Quesada. Eu fui um pouquinho de tempo repórter na minha vida. Você é meu professor. Eu fui algumas vezes eu fui pensar em fazer eliminatória de Copa do Mundo, teve lá a Copa América, teve jogo de clube Você de fez o jogo lá do Zagallo? peso. A frase foi dita pra você. Vocês vão ter que Libertadores. Vários de Libertadores. Eu nunca vi aquele elevador funcionar. Não, eu também não. Eu já vi Osmar Santos passar mal lá. Eu já vi Luciano do Vale não conseguir respirar, teve que deitar num banco para antes do jogo poder narrar. É ruim. Porque tem que subir uma escadaria. Vocês conhecem o estádio de Limeira? Vocês já foram no estádio de Limeira? O campo da Inter de Limeira, você sobe uma escadaria para Agora chegar tem lá. elevador. Ah, tem elevador em Tem, Limeira agora agora? tem, agora Ah, funciona. Opa. Funciona. Opa. É Dá uma pra fazer escadaria elevador lá, pô. tão terrível quanto a de Limeira, só que tem altitude. O cara chega lá em cima, o cara para narrar o estádio é alto. Não, mas vocês passam mal porque vocês são sedentários também. Vocês não praticam atividade. O cara que é atleta. atleta cai duro, para. O Macedo, tem história do Macedo Conta que o a história do Pascoalzinho Macedo de conta novo aí, pô. Pascoal. A história do Macedo não aconteceu Conta em a La história Paz. do Macedo. Assim, o São Paulo não ia jogar nem em La Paz. O São Paulo ia jogar contra Santa- São José em Ururu. Em Oruro. Em O São Paulo foi jogar em Oruro contra o São José, que é 4.100 metros. É. Quando o São Paulo parou, o doutor Sanches, médico do São Paulo, o doutor José Sanches, que nós conhecemos, eu até brinco com ele, chamo ele de príncipe, né? Porque ele é o príncipe do Tatuapé, ele toma conta lá do Tatuapé. Aí o doutor Sanches estava andando assim, eu tô aqui, né? É um avião do São fretado pelo São Paulo, parou em Santa Cruz, porque o time ia ficar em Santa Cruz, que é a altitude do mar, nível do mar, tem 700 metros acima do nível do mar, como São Paulo, e aí é como a cidade de São Paulo, e depois ia para jogar no dia do jogo e momentos antes para jogar lá. Não sei se você estava nesse jogo. Não, sei. nesse eu não estava. Aí o Macedo encosta do lado do doutor Sanches, Natanael dos Santos Macedo, o Né, o apelido dele era Né. Aí ele chega do lado do doutor Macedo, do doutor Sanches e fala assim, doutor, fala, o que foi, Macedo? Estou aqui, meu tom, passando mal. Aí o doutor foi, para com isso, Macedo, nós estamos aqui, não tem, é menor que São Paulo tem 800 metros, aqui tem 700, não tem problema nenhum, pode andar, pode correr, pode fazer o que você quiser. Quando chegar lá em cima, você conta pra mim a história. E aí foi pra jogar lá. E aí foi jogar lá, aí Tele fala pra ele assim, Macedo, você vai entrar. Aí o Macedo entrou. Jogo ruim pro São Paulo, o jogo tava enroscado. Aí pau, entra. Mas ó, Macedo, segura a bola, toca a bola, segura a bola, toca a bola. Nada de correr, porque a gente ganha esse jogo em São Paulo. Mas aqui vamos, né? Vou precisar de você nessa daí. Ele falou, legal. Primeira bola, o Cafu botou no fundo e ele saiu correndo, cruzou. Uau! Veio o Palinha, pum, gol. Ele volta pro banco de reserva. Ele correu, né? Foi na linha de 50 metros. Quando ele voltou igual o Silva Júnior. Quando ele todo voltou vermelho. no banco de reserva, ele fez assim.
Aí o telefone, você é louco? Eu falei pra você não correr, eu não sei o quê. Aí o médico já viu o doutor Santos com a máscara, aquele negócio todo. Aí ele abre os olhos e fala pro tele assim, mas tá 1-0 pra nós, né, Chá? Olha aqui. O Micheletti me mandou aqui um negócio. Isso aí o Mano até falou, nunca vi ninguém morrer. Aconteceu um incidente em maio de 2000, agora do ano passado. Jogo entre Always Ready e Oriente Petroleiro em El Alto. Morte do árbitro Vitor Hugo Hurtado. Morreu. Mas qual que é a causa da morte? Isso, Poderia ter sido um mal súbito. Pode ser. Isso daí é igual a história da loira do banheiro, gente. Ninguém morreu. Mas ele passou mal durante o jogo, mano. Ele passou mal, mas pode ter sido um mal súbito. Aconteceu no Brasil também. O jogador passar mal durante o jogo e morreu. Não tem nada a ver, não tá treinado pra vocês, assim, eu nunca mais... Você não desdenha? Não, eu nunca mais subestimo. Porque, eu fui o primeiro... na época, moleque, né? O Brasil... A primeira derrota do Brasil em eliminatórias na história foi pra Bolívia lá. Foi. Né? Frescura. Eu era o primeiro a falar. Tudo bem, mas enquanto ganhava, ninguém falava nada. Enquanto ganhava, ninguém falava nada. Então, mas eu não acho que é frescura, mas eu acho que o time que reside lá não tem que sair pra agradar o eu acho que adversário. quem vai jogar precisa se preparar. Não, o que ele está dizendo é que ele não diz que o time que joga lá não tem vantagem. Tem vantagem. Tem. Sim. Tem vantagem pela velocidade da bola, tem vantagem já sabem que vão jogar. Acho que a tecnologia hoje, médica... Precisa do oxigênio ali no banco de reserva. Toma um Viagra. O Viagra, ele aumenta a oxigenação no sangue. É que aí ninguém vai querer ficar no primeiro pau, né? É verdade. Imagina o time inteiro aditivado. Ô, mano! Você é louco, mano. Você tá louco. Você é louco. Ué, mas é uma alternativa. 1º de janeiro, mano. Calma aí. Não estão usando Viagra pra... Não, é verdade. Os times argentinos... Imagina, o cara fala, pega. É porque o chá, os caras não podem por causa do doping. O chá de coca com anis não pode, porque cai no doping. Então tem que ser o Viagra mesmo. Ô, mano, para com esse negócio, cara. Porque esse horário não permite essas coisas. Agora, Pascoal, o Mano falou, né? A gente brinca, mas tem a seriedade aí de... O Flavinho falou também. Hoje tem toda uma tecnologia voltada à medicina para preparar melhor e evitar algum problema, né? Como esse citado. Câmera hiperbárica. Sim, tem um monte de coisa. Você usou isso? Sim. Usou isso para... E os caras usavam aqueles tanques de oxigênio também. Bom, enfim, você tem toda a preparação. O ano passado, no primeiro jogo do Flamengo, o Flamengo campeão da Libertadores, foi lá em Oruro contra o São José. E o time ainda dirigido pelo Abel Braga, o Flamengo dosou muito bem o ritmo. Foi assim. Eu acho o Diego Alves pegou tudo aquele jogo, hein? Menos o Bruno Henrique. Mas só para concluir. Foi uma loucura. Lembra? Só para concluir. O Bruno Henrique tem 2 pulmões. A gente... tem 2, né? Teve um repórter amigo nosso que falou. Parece até que tem 2 pulmões. Apresentador parceiro nosso que falou isso. Mas enfim. A questão toda é a seguinte. O Mano tocou num ponto importante. A gente fala muito de altitude, mas a gente não dá muito valor à questão da temperatura alta. Eu fiz um jogo em Maracaibo. Nossa. 44 graus à sombra, Brasil 6, Venezuela 0. Sim, foi aquele jogo do Candinho, o Luxemburgo tinha saído. Lembra disso? Jogo. Flavinho, eu estava com o Silvério. O Silvério falava comigo, eu tinha um delay de 4 segundos. O calor fez com que eu não conseguisse raciocinar, porque eu estava suando nesse momento. Eu estava mais preocupado em suar do que falar. E assim, a água não bastava. E para variar, não tinha água no estádio também. Então nós ficamos lá 3 horas... Não tinha água para comprar, não era água dada, não tinha água para comprar. Então a gente fala muito de altitude, gente, mas altas temperaturas também, eu acho até pior altas temperaturas do que altitude. Você mete um jogador para jogar 44, isso, 45. Isso gera a final da Copa, você estava lá. Brasil e Itália. 214 A única coisa que atenua... Uma coisa absurda, gente. Meio-dia o jogo. Todos os graus. Porque isso gera a desidratação. Sim. E isso que é pior. No caso de temperatura em Libertadores, nunca é um grande problema, porque os jogos acontecem sempre à noite. Sim, mas... Então, claro que há jogos em lugares quentes e tudo mais. Lima agora, Flamengo e... Estava quente. Estava quente. Então não era aquela altíssima temperatura. E não era à noite, era um jogo de fim de semana. É que a Libertadores acontece, as rodadas acontecem sempre em meio de semana, portanto sempre à noite. E mesmo que você vá jogar, no verão em Recife. À noite, é quente. Claro que é quente. Manaus não vai ter Libertadores. Mas se eu não me engano, no Equador tem alguns jogos que são realizados à tarde, hein? Não, é por causa do fuso, então. Mas por causa do fuso para ser à noite aqui. Mas lá tá tarde. É fim de tarde. É fim de tarde. É 5h30, 6 da tarde. Não é quente, claro que é quente. Você pode jogar no Equador, mas você vai jogar... Talvez se você sinta o calor mais forte, se você for jogar em Guayaquil, que é na junção do rio com o mar. Aí tem aquele bafo quente. Nossa. Lá. Guayaquil tem aquele bafão quente.
quente, mais normal. Só para posicionar, o São Paulo para vocês e o River são os favoritos. São Paulo tem muda de características. Não acho assim, não. Ô, Pascoal, Não? também, ó, vou falar uma coisa pra você. Fica de olho nessa LDU aí que ela pode beliscar uma das vagas aí. Agora há pouco ali até tava na legenda ali, se é o grupo da morte, pra mim viu? Esse grupo de São Paulo é embaçado. É embaçado porque a gente viu, por exemplo, nos dois confrontos do Flamengo contra... Tô achando que vocês não estão botando fé no São Paulo. Não é isso. Tô achando que o São Paulo não tá... Vocês não estão inspirando... São Paulo é tricampeão da América. Vocês não têm confiança tem obrigação de chegar e... Não, confiança eu não tenho mesmo. Ano passado foi eliminado Confiança eu não tenho mesmo. Mas é embaçado. Você pegar o River Plate, a LDU, a gente viu como é que foram os confrontos entre Flamengo e LDU. O Flamengo ganhou no Rio de Janeiro e perdeu lá. Então, isso na fase de grupos. É embaçado. Tem um aquele jogo do Flamengo, o Flamengo sentiu altitude. Aquele jogo do Flamengo, o Flamengo sentiu altitude. Contra o São José? Não, lá não. Contra a LDU. Contra a LDU. Sentiu altitude. Então, é engraçado, né? Porque Quito são o quê? 2.750. Então. Mas eu acho assim, o grupo de São Paulo é bem ranheta, bem complicado. O duro é o histórico recente, né? Porque o São Paulo cai para Colón, Tajeres de Córdoba e Defensa e Justiça. Agora ele vai enfrentar um River Plate. Então, assim, LDU. E a LDU. Então, e ele precisa saber que se ele não der um salto de qualidade, né, porque o Pascoal levantou essa bola aí, a média do que apresentou o São Paulo com o Fernando Diniz, que é o técnico para 2020, se você pegar numa média de atuação, não é suficiente para passar por esse grupo. Ou seja, tem que ser um outro São Paulo para 2020. É o que o São Paulino, né, para esse 2020. Vai ter que se reinventar de novo. Se não se reinventar, vai ter uma dificuldade grande para passar por esse grupo. O São Paulo vive um ano diferente, porque é um ano eleitoral também no São Paulo, né? Então, ainda bem, né? Ainda bem, né? Para ver se muda alguma coisa, né? Mas o São Paulo... Essa gestão do Leco aí, vou te contar uma coisa, hein? Mas o Pascoal, tem a administração do Fernando Diniz para iniciar essa temporada. Mas com relação aí à postura do São Paulo, diante do que o Fernando Diniz propõe de jogo, é difícil você pegar um time no meio da temporada e já tentar implementar. Você fala, quero que mude a característica, quero que vocês joguem assim. O estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta de utilizar demanda tempo e treinamento. Toque de bola, velocidade. Exato. Ele até tentou durante o Campeonato Brasileiro fazer o São Paulo tocar mais a bola e conseguiu. Os números mostram que o São Paulo é um time hoje que toca mais a bola do que tocava no outro comando. Mas querendo ou não, Pascoal, vamos analisar. O time do Cuca para o time do Fernando Diniz, você precisava dar um resgate psicológico na equipe. Era um time que estava aí cabisbaixo. O Cuca não conseguia mais extrair nada daquele time. E o Fernando Diniz, aos poucos, mesmo o São Paulo não jogando tão bem, é um time que tinha mais o controle da bola, tinha mais o controle do jogo. E agora, com esse um mês que ele vai ter para treinar, depois aí o Campeonato Paulista, que vai servir de laboratório, e o fato do São Paulo já estar dentro da fase de grupos, vai dar ao Fernando Diniz a possibilidade dele ter esse elenco na mão e realmente colocar o que ele pensa a respeito de futebol. Ao contrário de Palmeiras e Corinthians, que viajam para fazer o Corinthians mais ainda. O São Paulo tem a organização do São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista e para a Libertadores me parece muito melhor. Essas fases preliminares, então, mas é que tá, Pascoal, as fases preliminares para o Corinthians serão muito mais difíceis do que, por exemplo, o Palmeiras, que já está numa fase de grupos também. São Paulo, que já está numa fase de grupos também. Eles vão usar o Campeonato Paulista como laboratório. O Corinthians não. O Corinthians ele vai ter que fazer uma pré-temporada jogando fora. O Thiago Nunes vai ter que conhecer os jogadores praticamente na Disney, tirando foto com o Pateta. Entendeu? Então é complicado, cara. Mas é legal, hein? É bacana, lógico que é. Você gostaria, né, de estar lá? Eu adoro a Disney, cara. É? Eu moraria lá. Moraria onde? Moraria na Disney. Na Disney? Colocaria o Flavinho numa montanha-russa amarrado só pelo cadarço, imagina? E apertava o play, assim, ó. Tum. Vai, Flavinho, segura a onda aí. São Paulo, tem algum temor? São Paulo tem algum temor nesse grupo aí, Flavinho? Tem, claro que tem. Claro que tem. O passado recente do São Paulo não indica que vai ter facilidade em nada. O Quesada mencionou aí, essas 3 eliminações para times menores da América do Sul mostram que o São Paulo não é mais bicho-papão. O São Paulo era bicho-papão na América do Sul. Todo mundo vinha jogar contra o São Paulo, tricampeão da Libertadores, um time que enfrentava todo mundo de peito aberto, de igual para igual. Ele foi eliminado por esses times aí, no Morumbi, inclusive. A última boa campanha foi com o Balsa, né? A última boa campanha foi com o Balsa, que chegou à semifinal. E o Balsa que tinha uma proposta muito clara para aquele time de São Paulo, né? Que foi proposta com a qual, inclusive, ele foi campeão pelo São Lourenço, né? São Lourenço. Da Libertadores. Então, E era um time de contra-ataque, né? Sim, um time que era muito diferente desse time do São Paulo. Vocês da imprensa gostam de dizer, um time reativo.
Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque o São Paulo, a cada ano que passa, sem conquistar títulos, aumenta a pressão, a necessidade, a ansiedade. Por exemplo, eu acho que para o São Paulo, contando os 4 times grandes de São Paulo, o Campeonato Paulista é mais importante para o São Paulo do que para qualquer outro. Pelo menos ganhar um títulozinho, né? Dar uma amenizada. E se ganhar, vai ganhar provavelmente. Palmeiras e São Paulo ficam com essa incumbência de ganhar título paulista. Mas o Palmeiras já tem quanto tempo que não ganha o título paulista? 2008, né? Foi o último com o Luxemburgo. Mas mesmo assim, o Pascoal, o que eu quero dizer é o seguinte, o São Paulo não ganha nada desde 2012, né? E o último título do São Paulo, com todo respeito, por mais que muita gente conteste isso, eu acho que foi Chegou na final contra o Corinthians no ano passado, né? Exato, e não ganhou. Não, mas o último título, que foi aquele contra o Tigre, em 2012, eu acho que foi um título de pequena expressão. A Sul-Americana de 2012 não era o que é hoje a Sul-Americana. A Sul-Americana ganhou um status maior, né? Foi um jogo de meio tempo, que só teve um tempo, não teve o segundo. Enfim, não é um título que a torcida do São Paulo foi para a Avenida Paulista comemorar, é isso que eu quero dizer. Então tem muito tempo que o São Paulo não ganha nada de importante. Eu acho que nos últimos anos, as derrotas, os fracassos, os vexames, e é isso que o Pascoal chamou a atenção agora, o fato de ser um ano eleitoral, eu acho que tudo isso só vai dificultar a vida do São Paulo, Pascoal. Eu acho que o São Paulo corre enorme risco de não passar. Começar com o Diniz é um acerto ou é um erro para você? Falando isso dia 1º de janeiro, sem ter visto o jogador de São Paulo chutar a bola num treino, porque nem começou nada, nem se representaram. Manter o Diniz? Eu acho que fez bem de manter o Diniz. Fez bem que aposte num projeto de futebol. Isso que é mais importante, porque nos últimos anos o São Paulo tem contratado Diniz e Balsa. Osório e... sei lá, falei...